Meus queridos e minhas queridonas, então nós vamos falar desses dois temas que têm a ver exatamente, não é, com a atualidade nossa, com esse momento que nós estamos vivendo. E, vamos falar da modernidade, como esses dois temas acabam sendo o motorzinho que está por trás do fenômeno que a gente está observando. Então, qual que é o meu primeiro momento, né, desse nosso bate-papo? O meu primeiro momento, meus queridos e minhas queridonas, é primeiro definir o conceito do que é ditadura e do que é autoritarismo. E aí eu falo, não tem outra maneira, tá? Não tem outra maneira da gente fazer isso sem a gente ter metodologia. O que vai diferenciar, não é, o trabalho de um professor, o trabalho de um cientista social, de um cientista político, de qualquer, né, pessoa que se acha no direito de falar o que ela pensa, tá? A diferença está exatamente na metodologia, na ciência que nos cerca. E nesse sentido, meus queridos e minhas queridonas, tá? Ia bem na hora. Nesse sentido, eu quero mostrar para vocês que o que o Gé está falando não é baboseira saída da cabeça do Gé apenas, tá? Eu estou me baseando em dois livros, tá? Que são norteadores para eu montar essa nossa aula, tá? Tem coisa que está dentro daquilo que a gente chama de história dos dias atuais, eu vou falar um pouco disso depois, mas a parte conceitual, que vai ser a base, é o alicerce para a nossa discussão, está nesse primeiro livro aqui, que vocês devem estar vendo de forma invertida por causa da apresentação da tela, mas ele é o Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos, tá? Do Antônio Carlos de Amaral Azevedo. Então, o que o Gé está falando aqui, em termos de conceitos, está baseado aqui, tá? No Dicionário de Termos Históricos. E o que o Gé vai trabalhar, tá? Em termos de política, de pensamento político, filosofia política, aquilo que a gente chama de ciência política, tá? Nesse livro aqui, História das Ideias Políticas, do François Châtelet. Tá? Ele é um francês e é um dos grandes cientistas políticos da atualidade. Tá? Então, a base, a estrutura, a metodologia de análise estão sendo baseados nesses dois materiais aqui. Tá? Então, não está saindo da cabeça do Gé, não é, é a opinião do Gé. Não é a opinião do Gé. Isso é conceito formado dentro da academia a partir da metodologia de trabalho das ciências humanas. Tá ok? Então, isso é muito importante pontuar inicialmente. E aí, então, dentro desse conceito, tá? Dentro desse conceito, é que eu parto para o nosso primeiro momento, que é exatamente conceituar ditadura. Todo mundo fala, a ditadura é isso, a ditadura é aquilo, eu sou a favor da ditadura, eu sou contra a ditadura, e a grande maioria das pessoas não tem nem ideia do que é ditadura. Tá? Aliás, de várias coisas que a gente vai falar aqui, muitas pessoas não têm nem ideia do que são esses termos. Tá? Então, segundo o dicionário de termos históricos, quais são, né, as características e as definições do conceito ditadura? Meus queridos e minhas queridonas, ditadura surgiu, tá? O nome ditadura surge durante o período da Roma Antiga, tá? Quem viu isso comigo esse ano, quem está no terceiro, eu também já fiz a revisão, quem já estudou comigo vai lembrar desse meu slide, tá? Desse meu slide aí, olha, as magistraturas romanas, que tem todas as magistraturas da antiga Roma, tá? Uma das magistraturas romanas, tá? Uma magistratura extraordinária era o ditador. Por que extraordinária? Porque ela não existia nos dias normais, tá? Ela acontecia em casos especiais, tá? E quem era o ditador lá na antiga Roma? O ditador era uma pessoa, geralmente um militar do exército, um general do exército,
designado pelos cônsules, que eram os responsáveis pelo comando do Senado, para governar Roma durante 6 meses, geralmente, tá? Esse ditador, tá, deveria conduzir Roma num período de guerra, né, ou na necessidade de restauração da ordem, e ele iria receber o império, ou seja, o poder de comandar o exército romano, e o potestas, o poder de governar. Seria mais ou menos o que hoje a gente entende como executivo. Nesse caso, tá? E aí a gente volta lá para o termo do dicionário, tá? Então ele surgiu como uma magistratura romana de caráter extraordinário que conferia ao seu titular, o dito ditador, poderes excepcionais por um período limitado. Uma ditadura, então, pressupõe um ditador, pelo qual todos os outros poderes ficam subordinados. Então, ele poderia, durante 6 meses, tomar decisões sem que essas decisões tivessem que ser aprovadas pelo Senado ou qualquer outro tipo de assembleia romana. E de lá para cá, o que aconteceu? Tá? De lá para cá, modernamente, ditadura não apenas identifica, não é, esse regime extraordinário, tá? Mas hoje, nos dias atuais, tá? Ditadura é todo e qualquer regime não democrático. E muitas vezes essa palavra acaba se confundindo com outras palavrinhas, não é, também de conceitos históricos e políticos que a gente estuda ao longo, não é, do tempo, que é o absolutismo, a autocracia, o despotismo e a tirania, tá? Então, eu posso dizer que um rei absoluto da Idade Moderna era um ditador? Sim, tá? Eu posso dizer que César, né, quando se torna ditador em Roma, ele se tornou um autocrata? Sim, né? Até surge aí a palavra cesarismo, que é um governo autocrático. Eu posso dizer que os déspotas absolutistas, né, os déspotas iluminados, eram ditadores? Sim. Eu posso dizer que qualquer tirano hoje seja um ditador? Sim. Tá? Então, é um termo bastante abrangente na modernidade, mas para que a gente possa identificar uma ditadura, nós vamos ter algumas características. Quais são as características que um governo tem que apresentar para ser considerado uma ditadura? Primeiro, concentração de poder em uma pessoa, tá? Ou em um grupo, como nós vamos falar daqui a pouco, tá? Segundo, nenhuma ou poucas regras de sucessão, tá? A pessoa está no governo, vai se manter no governo, sabe Deus por quanto tempo, tá? Terceiro, ausência de expressão de vontade popular. Muitas vezes ele encarna a vontade popular, tá? Encarna, não que ele seja, tá? A vontade de todos, mas, né, geralmente ele se coloca como a vontade popular, mas, né, a oposição a ele não pode se expressar. Bem como a falta de liberdade de expressão com presença de censura, tá? Então, meus queridos e minhas queridonas, de lá para cá, de Roma para cá, tá? Nós vimos uma mudança, tá? Que mudança é essa? A partir da modernidade, né, a ditadura passou a ser uma forma de se denominar governos que tenham como característica a concentração de poder, tá? Na mão de uma pessoa ou na mão de um grupo. Quando ela se concentra na mão de um grupo, nós chamamos de oligarquia, tá? Quando um pequeno grupo de indivíduos governa, também é um governo antidemocrático. Um exemplo clássico de governo antidemocrático na história, de oligarquia, é a cidade de Esparta, tá? A cidade dos guerreiros, onde a política era controlada por um conselho de anciãos, a Gerúsia, que era composta apenas dos espartanos, os guerreiros, tá? Outro exemplo de
Oligarquia é o que aconteceu aqui no Brasil durante a República Velha, tá? Quando uma pequena classe, né, de proprietários de terra passaram a controlar a política e estabeleceram lá aquela política de troca de favores que a gente vai chamar de coronelismo. Então, meus queridos e minhas queridonas, geralmente esse tipo de governo, as ditaduras, são governantes autoritários que se colocam acima da lei, apesar de às vezes haverem certas regras jurídicas nesses governos, havendo uma verdadeira personificação da lei no governante. Tá? Lembram do que o Luís XIV falava? Perdão. Tá? O Estado sou eu, ou seja, a lei sou eu. Tá? Ai, Deus, nem vou comentar agora aí as coisas que a gente ouviu nos últimos tempos, né? Como Constituição sou eu. Cuidado, isso é perigoso, tá? E geralmente, tá? Essa pessoa acaba sendo mitificada. Por quê? Desde a Roma Antiga, você escolhia um ditador para que ele resolvesse um momento de caos social. Então, muitas vezes, ele vai aparecer como um salvador diante de uma situação caótica. Nada a ver com Napoleão Bonaparte? O que vocês acham? Napoleão Bonaparte tem exatamente esse perfil. Então, veja bem, um ditador precisa do apoio militar e do apoio popular, uma vez que sua continuidade e extensão é muitas vezes justificada através de sua invocação salvacionista e popular. Tá? Então, veja bem, um ditador pode até tomar o poder, mas ele não se sustenta no poder se ele não tiver o apoio popular. E aí eu quero lembrar vocês, né, da minha aula de ditadura militar, de governo militar, eu lembro vocês de uma série de empresas que apoiaram o golpe de 64. Vocês estão lembrados disso? Tá? Eu faço a mesma coisa com o nazismo. Tá? É bom nunca esquecer que Krupp, Bayer, Hugo Boss apoiaram Hitler. Tá? Então, hoje em dia, essas novas tipologias na contemporaneidade podem assumir novos nomes, como totalitarismo, que é a ditadura de um partido, eu vou falar melhor disso depois, né? Ditadura conservadora, ditadura reacionária, e tem até a ditadura marxista. Tá? Ditadura não é um mal da direita ou da esquerda. A ditadura existe em todos os aspectos, em todos os espectros políticos, tá? Inclusive na esquerda. O próprio Marx propõe uma ditadura, tá? A ditadura do proletário é uma ditadura. Segundo Marx, é a única forma de levar o trabalhador ao poder, mas não deixa de ser uma ditadura. O que a gente viu acontecer, né, na União Soviética, o que a gente vê acontecer na China, o que a gente viu acontecer em Cuba, né, na Coreia do Norte, são ditaduras. Então, à luz da modernidade, ditadura é sempre visto como algo negativo. Lá em Roma era positivo, mas hoje, ditadura é sempre visto como algo negativo, uma vez que o traço marcante delas é que o exercício do poder é sempre exercido de cima para baixo. Tá? Então, essas pessoas se colocam acima da lei, como a grande vontade de uma nação, e usam isso, tá, para reforçar o seu poder. Usam da sua autoridade para reforçar o poder. Galerinha, então, nesse primeiro momento eu trabalhei com vocês o conceito ditadura. Tá? Alguém gostaria de se pronunciar, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu sei que eu saí na desabalada correria, né? É que eu gostaria de não me estender muito. Hoje eu queria comentar uma coisa. Opa, vai lá. Nessas indiretas que o Anonymous está dando no Trump, assim, direta não, né? Direta.
Eles disseram em um dos pronunciamentos que ele disse que manifestações antifascistas seriam considerado alguma coisa, atentados terroristas, uns negócios assim. Sim, Eles sim. viraram e falaram que ele estava sendo ditador. Isso se encaixa? Se encaixa. Por que se encaixa? Tá? Porque num Estado de Direito, tá? Num Estado de Direito democrático, republicano, tá? As pessoas têm direito de expressão. As pessoas têm direito de se expressar, as pessoas têm direito de se posicionar. A partir do momento que você usa do artifício governamental para impedir que as pessoas se manifestem, você está indo contra os princípios liberais democráticos. Tá? Então, sem sombra de dúvida, é um ato que vai tornar ele um ditador? Não, ele precisa. Para o Trump, de fato, se tornar um ditador, tá? Tem muito chão. Mas essa é uma ação, tá, ditatorial. Será que ficou claro, Léo? Ficou sim. Valeu, já. Beleza. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ó, então eu vou dar continuidade. O segundo momento que eu preparei para a nossa aula de hoje, tá? São os modelos, né? Os modelos autoritários ao longo da história. Opa, vamos lá, pergunta aqui, ó. Da Júlia. Gé, as ditaduras também têm vantagens? Então, aí é uma coisa bastante complexa, né? Napoleão Bonaparte foi um ditador, tá? Que conseguiu reorganizar a França em 4 anos, depois do caos da Revolução Francesa, que durou 10 anos. Tá? Foi vantagem para os franceses, então, ter Napoleão Bonaparte como um ditador? O período da ditadura do Napoleão não foi vantagem para a França, que teve seu território expandido? Talvez, não é, para os países que foram invadidos, essa visão não seja tão legal. Mas para os franceses, outro exemplo clássico de um ditador, né, que o pessoal passa pano, tá? E alivia, Getúlio Vargas, tá? Então, o Getúlio Vargas é o pai dos pobres. O Getúlio Vargas deu as leis trabalhistas. Mas e o que ele fez com a Olga? Estão lembrados que ele pegou a Olga, a esposa do Luiz Carlos Prestes, sendo judia, e mandou para a Alemanha, né? Para as mãos da Gestapo. Tá? E as torturas durante o período do Estado Novo. Tá? Mesmo assim, ele é querido muitas vezes, inclusive não é pela esquerda, tá? Mas ele foi um ditador. Então, assim, é muito complicado, tá? Essa questão da gente dizer, tem vantagens? Aí a gente vai perguntar, vantagens para quem? Né? Em que momento foi vantajoso? Ficou claro, Ju? Tipo a ditadura chinesa. É um grande exemplo para os dias atuais, tá? Um grande exemplo nos dias atuais. A China é uma ditadura, tá? E aí, é vantajoso? Olha, muito vantajoso se a gente for pensar no quanto a China cresceu economicamente nos últimos anos, a ponto de hoje, né, ser a segunda maior economia do mundo, com a possibilidade de até 2050 ser a primeira, tá? O que faz nascer essa guerra fria entre Estados Unidos e China hoje, tá? Então a China cresceu, a China se tornou uma potência econômica. Entretanto, ter se tornado uma potência econômica mudou para a China a condição social dos chineses. Tá? Aí eu vou dar uma dica cultural para vocês. Tem na Netflix esse documentário chamado Indústria Americana. Tá? Tem uma parte desse documentário, Indústria Americana, que mostra como é,
tá, a vida de um operário chinês. Tá? Com os nossos olhos ocidentais, tá? Tudo aquilo que eles festejam, nós, com os nossos olhos ocidentais, com os nossos olhos democráticos, não, mas peraí, isso daí é massificação, isso é dominação. Olha o salário dessas pessoas. Então, assim, qual é a vantagem da China ter hoje um regime que é um regime, sim, oligárquico, tá? Dominado por um partido, tá? Uma vantagem econômica, evidentemente, tá? Você não tem oposição, tá? Tá certo que faz parte da cultura do chinês não se opor aos seus governantes, mas na China você não vai contestar o Estado. O Estado mandou você ficar em casa, você vai ficar em casa, porque se você sair, talvez você não volte, tá? Então, tem esse lado. Então, vantagem para quem e para quê? Não sei se eu consegui ser claro, Ju. Giovana, Gé, como é o golpe? Como é o golpe geralmente para a pessoa começar uma ditadura? A gente vai ter diversas formas, tá? No caso dos soviéticos e da própria Revolução Chinesa, houve um movimento popular, tá? Que quebrou o governo estabelecido. Na Rússia, nós tivemos a queda do czar, tá? Na China, a queda do partido Kuomintang, tá? Que era o partido nacionalista. Às vezes o golpe, eles, né, veja bem, e aí vem um outro conceito bastante complicado, tá? Primeiro, quando você está fora do poder e derruba quem está dentro do poder, geralmente é entendido como revolução. Tá? Todo movimento fora do poder que derruba o poder estabelecido, revolução. Revolução é bom ou ruim? Depende. Tá? A Revolução Francesa terminou em milhares de mortos. É bom ou ruim? Ah, mas a Revolução Francesa acabou, né, deu início ao fim do absolutismo. É bom ou ruim? Tá? Então, revolução é bom ou ruim? Tá? Agora, quando você tem um movimento de pessoas que estão dentro do próprio Estado e derrubam, tomando o Estado, a gente chama isso de golpe. Tá? Então, por exemplo, o Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas era o ministro do governo Washington Luiz, que ele derrubou. Então, por isso que a gente diz que é um golpe, porque foram pessoas que estavam dentro do próprio Estado que articularam para tomar o poder. Existe até o autogolpe. Né? O Getúlio inventou algo fantástico. O Getúlio conseguiu dar o golpe nele mesmo, tá? Antes de estabelecer o Estado Novo, para reforçar o seu poder. Então, golpe, geralmente, ele acontece quando uma pessoa está dentro do Estado, tá? E articula o Estado para tomar o poder, tá? É bom ou ruim? Se a gente pensar que Getúlio Vargas tirou, né, derrubou a República Oligárquica, que também não era legal. E aí? O golpe do Getúlio, do GG, foi legal ou foi ruim? Mas aí depois, tudo que o GG fez, foi legal ou foi ruim? Notem que essa questão, não é, de é bom ou é ruim, é mal ou é bom, vai muito da análise, principalmente histórica, que é feita. Será que eu consegui dar um esclarecimento, pelo menos, Giovana? Aí, ó, mais uma pergunta aqui, da Luísa Burgo. Gé, mas no caso do golpe de 64, os militares ainda não estavam no poder, certo? Mais ou menos, tá? Os militares sempre estão no poder, porque os militares fazem parte do Estado, tá? Os militares já estão no poder, tá? E eu acho que isso até fica muito evidente hoje, porque quando a gente ouve, não é? Ah, as Forças Armadas vai tomar o poder. Tá? Aí as Forças Armadas falam, não, a gente está aqui só para manter o Estado de Direito. A gente aqui é o guardião da Constituição. Porque eles fazem uma parte importante do Estado, diga-se de passagem.
Entendeu? Beleza. Vamos lá. Jé, posso dar um exemplo hipotético para ajudar o pessoal? Claro, tá? Pode ser tanto pelo... Pode abrir o canal, pode falar. Então, é nessa questão de a ditadura é boa ou ruim, sabe? Seria um exemplo nessa questão. Então, tipo assim, queria propor aí uma reflexão para vocês. Vamos supor um cenário assim, que tem um presidente, né, alguém no poder, que tá muito, tipo, seguindo as orientações da OMS, que quer propor medidas até meio autoritárias para impedir a saída das pessoas na rua. Então, imagina um cenário assim. E aí tem, tipo, uma briga de poder, porque o Congresso, a galera não tá querendo aprovar essas medidas por conta da economia. Então, tipo, o líder vai e fecha, tipo, faz realmente uma ditadura ali, começa a meio que oprimir quem sai na rua, sabe? Nessa questão para impedir tipo, o contágio mesmo do corona, entendeu? Então aí tem vários pontos de vista. Será que isso é positivo ou não? Sabe? Isso vai muito de opinião, mas geralmente quem toma o poder numa ditadura é nesse sentido, que sempre tem uma desculpa, assim, né, Jé? Seja de segurança, seja de contágio, algo nesse sentido. Seja econômico, né? Sim. Ótimo exemplo, ótimo exemplo. E é interessante isso, né? Porque se a gente observar, aconteceu na Hungria, tá? O Viktor Orbán, o Congresso aprovou, tá, medidas excepcionais que deram poderes para o Viktor Orbán, tá, tomar decisões acima do parlamento, acima da Constituição húngara, para combater o coronavírus, tá? Porque a gente sabe que nem todo mundo entende, às vezes, a importância do isolamento. E aí, qual que é a grande discussão? Como é que o Viktor Orbán, lá na Hungria, vai usar isso? A favor de se combater a pandemia ou a favor de fortalecer o seu poder? Tá? E tem hoje um termo nas ciências políticas muito utilizado que é narrativa. Tá? As narrativas do poder. Tá? Em teoria, não existe uma justificativa de poder que não seja, pelo menos, lógica, tá? Isso é algo muito claro. Olha, e aí eu vou citar até um exemplo atual, tá? Que é daquela, né, fatídica reunião, né, que se tornou público. Eu vou armar a população para que a população possa se defender contra um golpe. Gente, ó, pensa na lógica. Essa lógica, tá? Ela é boa ou ruim dependendo da narrativa que você assume. Tá? Dependendo exatamente dos parâmetros dos quais você parta. Tá? E eu nem vou entrar nessa análise, porque aí a gente vai, né, acaba, né, fugindo um pouco aqui da nossa discussão, mas note essa narrativa. Eu vou armar a população, porque a população armada não impede a existência de um golpe. Então, narrativas podem apresentar diferentes formas de se enxergar. Tá? Não estou sendo isentão, não, viu, gente? É que também estou no momento aqui da reflexão conceitual, tá? Que eu acho que é muito importante para que a gente construa, né, o nosso argumento, certo? Que mais, gente? Ó, adorei. Fantástico. Adorei. Mais alguém? Então, ó, segundo momento, eu quero, com vocês, tá? Discutir um pouco dos modelos, tá? De modelos de governos autoritários ao longo da história e no presente hoje, tá? Então, ao longo da história, vamos lá. Então, historicamente, ditaduras e regimes autoritários estiveram presentes em todos os momentos, tá?
Eu preciso acertar que isso aqui tá ruim, tá? História, e são a grande maioria. Galerinha, ai, que tristeza, tá? Às vezes ser professor de história tem esse lado. Ah, o professor de história só fala de guerra. É que os períodos de guerra são a maioria na história, os períodos de paz são minoria, tá? Ah, mas você está dando muita evidência para esse autoritarismo. É que a grande maior parte dos governos ao longo da história foram autoritários, tá? Então, essa ideia de democracia, de participação popular, de decisão, né, da maioria é relativamente novo, tá? Ela começa com a Revolução Francesa, os ideais iluministas, ela só vai ganhar peso e realidade no século XX, e estamos nós aqui no século XXI discutindo se é bom ou ruim a democracia. Olha só, tá? Então, a grande maior parte da história foi pontilhada por governos antidemocráticos, tá? Na antiguidade, nós tivemos o despotismo oriental, onde os deuses os reis eram considerados deuses, tá? Aqui eu tenho um exemplo, né? A Mesopotâmia, o Egito dos faraós, né? Os persas, todos eles eram monarquias absolutas teocráticas, onde nós tínhamos uma concentração de poderes na mão do rei, que era considerado uma divindade ou um representante da divindade, tá? Depois, né, nós tivemos as oligarquias gregas como o exemplo de Esparta, que eu já demonstrei. Depois nós tivemos o Império Romano, e vamos lembrar que os imperadores romanos também, né, tinham uma alta concentração de poder. Veio a idade moderna, e nós tivemos o absolutismo europeu. Tá? Enquanto isso, no Oriente, nós tínhamos os imperadores orientais. Enquanto isso, no mundo árabe, muçulmano, nós tínhamos os califas muçulmanos, todos eles com alta concentração de poder, pouca participação da população, com todas aquelas características de governo autoritário que eu mostrei para vocês. E na contemporaneidade, eles ainda são muito presentes, apesar de apresentar uma roupagem pseudo-democrática. Tá? Então, falei aqui, não é, dos reis deuses da antiguidade. Queridos e queridonas, me perdoem pelo textão, mas é que o cara é o cara e ele merece ser citado na íntegra. O nome dele é Norbert Bobbio e é um dos maiores pensadores políticos da atualidade. Tá? Ele diz o seguinte: por uma definição mínima de democracia, não basta nem atribuição a um elevado número de cidadãos do direito de participar direta ou indiretamente da tomada de decisões coletivas, nem a exigência de regras de procedimento como a da maioria, ou no limite da unanimidade. É indispensável uma terceira condição. É preciso que aqueles que são chamados a decidir, ou a eleger os que deverão decidir, sejam colocados diante de alternativas reais e postos em condição de poder escolher entre uma e outra. Para que se realize essa condição, é necessário que os chamados a decidir sejam garantidos os assim denominados direitos de liberdade, opinião, expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação. Então, meus queridos e minhas queridonas, por esse termo, a nossa república oligárquica passou longe, não é, principalmente do terceiro ponto, não é, que era a condição de você, não é, ter liberdade para escolher. E eu vou perguntar, e aqui é provocação só, tá? As nossas últimas eleições, prefeito, governador, tá? Presidente, a gente realmente teve opção? Ou a gente tentou escolher o menos pior? E aí, tá? Isso é uma provocação, tá, gente? Tá? Quando eu tenho que escolher entre o menos pior, eu estou fazendo uma opção democrática? Reflexãozinha. Depois a gente joga isso na fogueira, tá? Nesse sentido, são muito claros, né, como regimes autoritários, aqueles que permaneceram no pós-Guerra Fria, China, Coreia do Norte, Cuba,
Nós temos regimes autocráticos espalhados pela África e pela Ásia, que mesmo revestidos de certa legitimidade legal e com forte teor liberal na economia, isso eu acho esquisito. Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Acho esquisito isso, tá? Então, eles são liberais na economia, mas, na verdade, são autocracias conservadoras. Exemplo, a Indonésia na Ásia, o Sudão na África. E a gente ainda tem aquela mistureba de tradição cultural e religiosa com poder no Egito, na Síria, na Líbia e na Arábia Saudita, que é um país que tem dono, tá? A família real saudita, o MBS, é considerado dono de tudo na Arábia Saudita. Por isso as pessoas não têm direito algum, tá? Então, meus queridos e minhas queridonas, nós tivemos ao longo da história, tá, diversos modelos extremamente autoritários. E talvez, não é, os mais repudiantes, sem sombra de dúvida, foram os ligados ao totalitarismo. Tá? O que é o totalitarismo? Um sistema político em que o Estado está personificado em um líder carismático e autoritário que exerce todos os poderes. Também chamado de Estado-partido, uma vez que um único partido passa a existir enquanto a oposição é expurgada. Exemplos clássicos: o fascismo na Itália de Mussolini, o nazismo na Alemanha de Hitler e o comunismo na União Soviética do Stalin. Tá? Então, também não é apenas da direita o problema. Tá na esquerda também. E, gente, pelo amor de Deus, tá? Não matem um professor de história de vocês do coração, nem de vergonha, tá? O nazismo, ele é de direita. E a gente vai entender isso agora, tá? Eu sei que para vocês eu não preciso dizer isso, mas é um alerta, tá? E eu vou falar mais. Não precisa de novos demônios na esquerda, porque a esquerda já tem seus vários demônios, tá? Hitler, Stalin, tá? Mussolini, são todos iguais. O Stalin, o Mao, tá? Por que não o Castro em Cuba? Gente, a esquerda tem os seus demônios, tem Poupetit, nossa, tem gente, né, que é horrorosa, tá? Então, a esquerda não precisa de mais demônios, ela tem os seus próprios demônios, tá? Cada um tem que assumir os seus demônios, seja direita, seja esquerda. Por que às vezes confunde-se, tá, o lado do nazismo? Por quê? Tá? O nazismo e o fascismo criticavam o liberalismo, principalmente o capitalismo de base democrática, tá? Veja bem, o nazismo e o fascismo não criticavam o capitalismo, ele criticava o capitalismo democrático liberal. Tá? Por quê? Porque eles defendiam o nacionalismo geopolítico, o nacionalismo econômico, o Estado corporativista. Eles defendiam o capitalismo corporativista. Daí, então, né, eles estarem, no caso aí, né, no caso da Itália e da Alemanha, à direita. Já no caso, né, da União Soviética, à esquerda. Tá? Gente, qual que é a grande confusão que o nazismo causa na cabeça das pessoas? Tá? A tradução, tá, do nome, né, do partido nazista, o Nacional Sozialistische, tá? E vocês me perdoem pelo alemão horroroso, seria, tá, Nacional Socialismo Alemão, tá? Só que colocar o nacional na frente do socialismo modifica tudo que a gente pensa de socialismo, viu, gente? Até porque, quem foi meu aluno e teve aula de socialismo comigo, eu sempre disse, olha, gente, a gente não pode falar de socialismo, a gente está falando de socialismos, tá? E nos próprios textos do Hitler, no Mein Kampf, está lá a oposição aos comunistas e socialistas
e a oposição à Revolução Proletária, tá? Segundo ponto, fascismo, né? Que vai ser aí a ponte para a gente chegar nos dias atuais, tá? Fascismo, a palavra fascismo, tá? Vem de fácil, que significa feixe de varas. Eles remetem a esse símbolo romano, que era um machado amarrado com um feixe de varas da antiga Roma, que simboliza um Estado forte, que tem o poder de decapitar seus opositores. O feixe significa a unidade de todos em torno do Estado. E aí, meus queridos e minhas queridonas, né? As imagens históricas vocês bem conhecem. Qual foi o resultado, não é, desses governos, tá? E talvez aquilo que era mais pernicioso estava dentro do nazismo, que é o racismo e o xenofobismo, que é muito evidente, né? A ideia dos arianos e nórdicos serem uma raça pura e superior às outras raças, negros, poloneses, tchecos, húngaros, búlgaros, romenos, croatas, judeus, ciganos, latinos, tá? E isso, meus queridos e minhas queridonas, tá? Não se restringe apenas a achar que só o arianismo é racismo e xenofobismo. Toda vez que você pensa em alguém, um grupo de pessoas superiores, nós estamos sendo racistas e xenófobos. Galerinha, vamos lá. Penúltima parada, tá? Porque aí depois a gente vai discutir os dias atuais. Rapidinho, tá? E aí? Dúvidas até aqui? Alguém quer abrir o canal, falar, escrever? Eu tô correndo porque eu não quero me estender muito, galerinha. Vocês estão querendo que eu chegue no atual, né? Bom, vamos lá. Meus queridos e minhas queridonas, tudo isso é muito importante. Vamos ter que falar dele, não é? Não tem jeito, tá no centro do furacão, tá? Que bom, tá no centro do furacão, a gente tem que falar da tempestade, não tem jeito. Bom, galerinha, vamos lá, ó. Isso daqui é alicerce para a gente fazer algo que é o que eu estou tentando me especializar. Existe um ramo da história hoje que se chama História dos Dias Atuais. Isso é geopolítica, isso é atualidades. Não. Na verdade, assim, tem a contribuição da geopolítica, tem a contribuição, né, das atualidades, mas usa de metodologia histórica. E é isso que nós estamos fazendo. Então, eu venho, faço a construção histórica, construo o alicerce e agora a gente vai para análise, tá? Então, vamos nos concentrar na análise. Vamos lá, galerinha. Como isso voltou a se expandir pelo mundo na atualidade? O que a gente observa? E o que, infelizmente, eu tenho que relatar com muita tristeza para vocês, tá? Opa, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Beleza, tá? Nós observamos, principalmente desde a década de 90, o crescimento da extrema-direita mundial, que foi reavivada por movimentos conservadores, tá? Nos costumes, principalmente, tá? Na parte cultural, e que pavimentou a volta da retórica neofascista e neonazista. Tá? Entendemos como neonazismo ou neofascismo um termo que é genericão, tá? E que reúne crenças fascistas, nacionalistas, supremacistas brancas,
antissemitas, e aqui a gente vai colocar um monte de coisa nova, homofóbicos, né, antifeministas. Nossa, tem muita gente hoje que vai se encaixar dentro dessas crenças. Por quê? Porque isso, meus queridos e minhas queridonas, é resultado do crescimento dos movimentos de minoria, principalmente a partir da década de 1970, quando nós tivemos a Revolução Cultural, lá iniciada com os hippies, tá? De lá para cá, os movimentos das minorias começaram a ganhar força e presença social, ocupando espaços de poder que antes eram relegados a uma pequena elite, tá? Então, pessoas começaram a ver, não é, espaços importantes de poder na sociedade, e aí não só do Estado, mas espaços de poder na economia, espaços de poder na mídia, espaço de poder na TV, nos jornais, em todos os lugares, em todos os segmentos. Nós começamos a observar que pessoas que antes não teriam condições de chegar a certos espaços, chegaram. E é evidente, né, que ao chegarem, tomaram posições e espaço de outras pessoas. Resultado, tá? Essas pessoas acabaram, né, de certa forma, potencializando um movimento que a gente vai dizer é recalque. Começou como recalque, mas hoje não é mais só recalque. Não é só mais aquela pessoa que está triste porque agora tem que garantir espaço no trabalho para essas minorias, tá? Hoje a coisa está um pouco até mais aprofundada. E o que foi pior, tá? A gente começou a observar que houve uma associação de movimentos populistas de direita, partidos e organizações quase fascistas e grupos neonazistas, a um ponto que hoje a gente já não consegue mais enxergar uma fronteira. Onde começa os movimentos populistas, de direita principalmente, tá? Aonde termina os neonazistas, tá? Essas fronteiras estão desaparecendo, tá? É aquela tiazinha nossa que sempre foi tão amável e que, de repente, começa a falar algumas coisas e fala, mas tia, essa não é você. Tá? Que é muito impulsionada por toda uma história de autoritarismo que está impregnado, principalmente na sociedade brasileira. Tá? Mas isso está hoje espalhado pelo mundo. Tá? E o outro ponto muito importante, que incentivou esse crescimento desses movimentos extremistas no mundo, o negacionismo da direita. Negacionismo principalmente científico, tá? Que alimentou o crescimento desse extremismo. E aí, meus queridos e minhas queridonas, vocês já devem conhecer os meus dois principais canais, né, hoje de divulgação dos meus trabalhos. O meu primeiro é o meu canal do YouTube, esse cara é uma história, tá? Eu convido vocês a conferirem. Lá eu tenho trazido bastante material, né? Eu tenho produzido muito material. Confesso para vocês que sou um péssimo editor, tá? E é duro você produzir, editar, atuar, roteirizar, fazer tudo sozinho. Então, é bem amador, tá? Vocês me perdoem, mas as informações eu prometo para vocês que tem qualidade. E um outro canal que eu me saio melhor, que é o meu blog, o jeffersonepifania.wixsite.com, onde eu trabalho os meus artigos, que eu aprofundo tudo isso que a gente está falando agora, tá? É o meu espaço onde eu me aprofundo, eu convido vocês, tá? Eu estou produzindo muito material para a gente analisar esse momento, né, que nós estamos vivendo, tanto de pandemia quanto de movimentos políticos. E aí, o que aconteceu ao longo, principalmente, da década de 2010? Olha só, hein? Podemos falar a década de 2010 já. Nós vimos
políticos de direita que tentaram capturar os eleitores que estavam inclinados ao neofascismo, sem ofender o eleitorado menos radical, tá? Então, olha, se eu conseguir agrupar esse grupo, eles vão me dar voto. E aí nós vimos muitos políticos de direita que não são fascistas, que não são nazistas, neofascistas, neonazistas, mas que se aproveitaram da onda para se aproximar e coletar votos. Em alguns países, os partidos eleitorais de direita foram construídos em torno de filosofias étnico-religiosas de nacionalismo. Então, quando a gente vê, não é, novamente, o poder se aproximando, né, do discurso religioso, é temerário, tá? Porque onde é que o discurso religioso permeia a política? Em estados como, por exemplo, os teocráticos muçulmanos. E olha lá o que acontece nesses lugares onde a gente mistura política e religião. E aí, então, eu cito alguns exemplos no mundo hoje de partidos ou grupos políticos que estão ligados a essa formação etno-religiosa nacionalista. A direita israelense, alguns grupos de política de direita cristã no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil, o surgimento de vários partidos com a palavra cristã no meio. O Partido Nacionalista Hindu, o Bharatiya Janata, o BJP na Índia, que inclusive elegeu o atual governante da Índia, um nacional radical hindu, que é o Modi, tá? E aí, então, a partir desse discurso, esses políticos começaram a navegar nessa nova onda, tá? E aí vocês têm vários deles ao redor do globo, né? O mais conhecido talvez seja o Trump, aí, o America First, mas nós temos a Marine Le Pen na França, né? Nós temos os conservadores na Inglaterra, nós temos o nascimento aí de novos partidos, inclusive de tendências nazistas na Alemanha, tá? Que são muito próximos, inclusive, do governo brasileiro, tá? Que também navega muito bem nessa onda, tá? De nacionalismo extremado de direita. A partir daí, então, essas pessoas foram gostando da coisa, tá? Foram gostando da coisa. E aí a gente começou a ver que aquela pessoa que antes tinha vergonha de expressar certas expressões racistas e xenófobas, ganharam força e voltaram para a rua. A eleição dessas pessoas deu força àquele discurso e as pessoas não tinham mais vergonha de falar aquilo que ela falaria somente dentro de casa, quem sabe num boteco muito ruim, tá? E eles tomaram as ruas nos Estados Unidos, com a volta de movimentos supremacistas como a KKK, principalmente nos Estados do Sul. Essa aqui é a bandeira dos confederados da Guerra da Secessão. A gente sabe que a KKK, ela é filha, né, da derrota do Sul na Guerra da Secessão, na Guerra Civil Americana, tá? Que hoje não perseguem apenas negros, tá? Esse talvez seja o movimento mais assustador que eu vi aí nos últimos tempos. Aconteceu em 2017, na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, quando milhares de pessoas empunhando tochas voltaram a clamar pela supremacia branca. Meus queridos e minhas queridonas, dá uma olhada no rosto dessas pessoas. Tá? São extremamente jovens, tá? Empunhando tochas. Algo que eu nunca mais pensei ver está voltando. Isso daqui é uma manifestação nazista na Alemanha, atual, viu, gente? Isso é atual. Olha o cara aqui vestido de uniforme caqui, tá? Se vocês lembrarem, tá? Era o uniforme vestido pelo primeiro grupo paramilitar surgido dentro da Alemanha, que era o grupo paramilitar do partido, né, nazista.
tá? Então, olha as bandeiras nazistas aqui, tá? E, meu Deus do céu, tá? Provocação, não é provocação, é uma constatação. Isso aconteceu no Brasil, nesse final de semana, tá? Ah, Gé, só tinha 30 pessoas. Isso daí é foto para gerar impressão. Mas, gente, que seja 30 pessoas, tá? É assustador. Compare. É assustador. Os radicais, hoje, né, tornaram-se atores recentes, mas que são capazes de ações brutais. Então, eu cito alguns aí, né? Charlottesville, nos Estados Unidos, coletes amarelos na França, inclusive ataques a enfermeiros e jornalistas no Brasil, demonstram como esses movimentos passaram a ser aceitos sob a conveniência de governantes locais, por sociedades tidas como democracias consolidadas, ou no caso do brasileiro, em processo de consolidação. Um elemento que vai se tornar cada vez mais presente daqui para frente, gente. E momentos como esse que nós vimos, tá? O caso lá, não é, nos Estados Unidos, onde um policial branco sufocou até a morte, não é? Um negro, um menino que foi morto dentro de casa, né? Por rajadas de metralhadoras da polícia, vão fazer o caldo entornar, tá? Bom, eu vou fazer uma paradinha aqui, porque eu sei que era onde a gente queria chegar. E aí? Vamos lá, ó. Ah lá, isso mesmo, Júlia, tá? Eu não tive como não incluir isso. E veja bem, eu acho, tá, que a gente tem um dever moral de reprovar qualquer... Ah, mas era uma encenação. Gente, não se brinca com coisa séria, não é? Aí a Lia, né? E a polícia não foi lá, né? Agora, lá nos Estados Unidos, contra o racismo. Então, tá? A gente tem observado, né, nos Estados Unidos, que, de certa forma, né, nós temos um forte apoio militar, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Brasil, tá? E até mesmo das polícias, de certa forma, fazer vista grossa para certas coisas, né? Aí, não é? Então, ali, ó, e a polícia não foi lá, né? Agora, lá nos Estados Unidos, contra o racismo. A gente também tem anônimos aqui, viu, Léo? Deu para perceber que se não é assim, não sei se é de verdade parte do Anonymous Internacional. Ontem a gente viu que tem hacker aqui no Brasil que consegue bastante coisa. Tanto é que vazaram informações, né, da família do presidente, de vários personagens políticos, tá? É engraçado como o governo, a Luísa, né? É engraçado como o governo só defende o regime democrático quando convém. Pois não é possível, num Estado democrático, você criticar a democracia ou, não é, recusar a democracia. Até porque, vamos pensar que dentro do Estado democrático só tem uma forma de chegar ao poder, democraticamente. Mas não significa que chegar ao poder de forma democrática obriga você, não é, a aceitar as regras democráticas, ou gostar das regras democráticas, né? E é o que a gente tem visto, muita conveniência. Então, principalmente a Constituição, ela é clamada em favor daquilo que eu acho certo, tá? E, infelizmente, a nossa Constituição tem muitas possíveis interpretações, não é?
O que às vezes acaba embasando lados diferentes no mesmo artigo, não é? Haja visto a discussão sobre o artigo 142, sobre a intervenção no Estado de Direito, não é? Aí vem a Giovana, vamos lá. Nos últimos dias, uma bandeira antifascista vem sendo usada no Facebook, dizendo que o atual governo é fascista. Porém, muitas pessoas falam que o fascismo tem seu lado bom, como garantir 8 horas de jornada de trabalho, etc. O atual governo Bolsonaro já é fascista? Olha, vocês me colocam numa, hein? Galera, ó, primeira coisa, o fascismo não é legal, tá? Vocês me conhecem e eu não vou passar pano. O fascismo não é legal, o nazismo não é legal, supremacia branca não é legal, KKK não é legal, e o GE, enquanto viver, vai lutar contra esses princípios, tá? Porque a gente sabe do que eles fizeram no passado, tá? Então, olha, não é possível. É a mesma coisa que a gente pensar. A Júlia fez essa pergunta. Ah, mas e a China? Tá? A China é legal? Né? Será que vale a pena, então, se submeter a um tipo de regime como o chinês só para se tornar a maior potência econômica do mundo? E aí? Tá? Então, assim, eu não consigo enxergar beleza e eu, enquanto professor, vou lutar com todas as minhas forças para que o nazismo sejam enterrados e fiquem só nos livros de história. Tá? Agora, dentro dessa nossa discussão, tá? Puxando aqui a nossa discussão, o que eu coloco aqui? Que essas manifestações, e sim, tá? Aquelas tochas lá dos 300, é uma manifestação fascista, tá? Isso não tem como. O que a gente vê? Que muitas vezes essas manifestações, esses movimentos, passaram a ser aceitos sob conveniência dos governantes locais. E o que a gente observa? A gente observa essa conveniência, Giovana. Na minha opinião, nesse exato momento, é conveniente que essas pessoas estejam na rua, porque nessa queda de braço entre o governo e os demais poderes, é conveniente, sim, tá? Que essas pessoas estejam fazendo essas firulas, tá? Até mesmo desviando a atenção daquilo que a gente deveria estar preocupado, como pandemia. Tá? Enquanto a gente fica, né, horrorizado com essas coisas, a gente esquece de que está morrendo 1.000 pessoas por dia no nosso país. E que, infelizmente, né, as nossas autoridades federais de saúde estão, né, incapazes de controlar esse processo. Tá? Não sei se eu respondi, eu tentei ser até bastante polido. Tá, Giovana? Me diz aí, tá? O que você achou? Maria Fernanda, hoje percebemos o fortalecimento desses regimes híbridos, que aparentam serem governos democráticos, mas que manipulam as instituições para si, através de um autoritarismo disfarçado, assim embaixo, Maria Fernanda. Verdadeiro, verdadeiro mesmo, tá? E isso não aconteceu só nesse governo. A gente, infelizmente, viu isso acontecer também em governos anteriores, tá? E a gente vê isso fora do nosso país a toda hora, tá? Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas usam da carta da Constituição para exatamente reforçar os pontos que lhe interessam. É mais ou menos como pegar a Bíblia, tá? E achar lá a pena de morte na Bíblia e falar, ó, tá vendo? A Bíblia defendia a pena de morte. E se a gente for procurar, a gente vai achar isso sim, tá? E aí? Eu não quero entrar na questão da pena de morte, mas eu estou dizendo, tá? Que pelos valores cristãos atuais,
tá? Pena de morte é inaceitável. Mas, se você for procurar na Bíblia, você acha isso também. E usa como um recurso para o seu discurso. Infelizmente, tenho que assinar embaixo, Maria Fernanda. Falou muita coisa real dos dias atuais, tá? Luísa, se as manifestações forem baseadas em ideais que são compartilhados pelos governantes, tudo bem. Se não forem, a polícia reprime com tudo. Foi o que a gente viu, infelizmente, no final de semana. Tá? Não que eu acho correto a violência. Mas a pergunta é, quem começou tudo isso? Quem começou? Qual foi a origem? Tá? E realmente, tá? Nós vimos uma repressão só de um lado. A gente não viu repressão do outro lado. E sim, gente, vamos falar, né? Policial também tem lado. Tá? E a gente sabe que boa parte do baixo soldo, né, da polícia, do exército, apoiam, né, ou pelo menos faz vista grossa, né, convenientemente para esse novo momento. Tá? Luísa, corretíssimo, concordo com você. Júlia, as coisas que estão acontecendo no Brasil se assemelham bruscamente com as coisas que estão acontecendo no nazismo. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, tá? O nazismo, ele é algo que aconteceu no momento histórico e ele tem que ser entendido dentro do seu momento histórico, tá? A gente corre um sério risco de um anacronismo se a gente tentar dizer, olha, está sendo igual ao nazismo. Não vai ser nunca igual. A gente tem, não é, teor, né? A gente tem inspiração, a gente tem retórica, mas eu não assumiria a ideia de que nós estamos revendo o nazismo acontecendo igual novamente, né? Isso é meio cíclico na história, tá? Mas é aquele negócio, né, que diz que as coisas se repetem, mas não como antes, tá? Vamos lá, eu me perdi aqui agora no meu chat, que eu fui bobão. Vamos lá. Léo, não sabia. Léo, vazaram do cartão do Bozo. Teve isso sim, tá? Dá uma pesquisada. Filiar até o Bolsonaro no PT, com o CPF dele. Parece absurdo, mas fizeram isso. Teve isso também, gente comprando iPhone. Foi um estardalhaço. E gente sendo processada por isso, com certeza, vai dar muito pano para manga, não é? Galerinha, vamos lá. Ó. O termo antifascista usado nas bandeiras é válido porque muita gente vem falando que desgasta o termo fascismo, que o governo atual tem, sim, traços fascistas, não vou negar, em alguns momentos, em alguns discursos, em algumas falas, tá? Tem, sim, traços fascistas, mas não total. Se isso acontecer realmente, o termo vai estar desgastado e não vai ter credibilidade, termo no que ele pode causar? Gente, olha, o que a gente está observando é uma reação, tá? Isso que a gente viu aí no final de semana, inclusive tem se tornado, não é, uma onda pela democracia. Isso, meus queridos e minhas queridonas, é reação. Por quê? Eles são minorias, tá? E hoje são uma minoria, os realmente fascistas dentro desse movimento são uma minoria dentro do que hoje já é uma minoria no nosso país, tá? Nós temos hoje aí pesquisas que indicam que a desaprovação dessas ideias autoritárias, giram na casa de 70% no Brasil, não é? Então, digamos que aqueles que hoje apoiam esse governo está na casa dos 30%. Mas desses 30% que apoiam o governo, uma pequena fatia barulhenta, extremista,
e que nos causa medo por causa das ações dele, estão dentro. Que talvez gire entre 10% a 15%, que me assusta porque para mim é muito, tá? Mas eles são minorias. E eu acho que o que está acontecendo é algo normal de uma ação, né, que provocou uma reação. E a gente está observando hoje que, de certa forma, o brasileiro está se pronunciando. Olha, nós queremos nos manter de forma democrática. Tá? Eu tenho certeza que esse movimento que, né, levou à união de torcidas, que levou à união de diferentes segmentos da sociedade, igreja, partidos políticos, filosofias, né, filosofias de vida, de alimentação, movimento feminista, profissionais, né, estudantes, e até mesmo, né, já temos a bandeirinha jauense, eu acredito que é uma reação, é normal. Como uma onda no mar, tá? A onda vem, a onda volta, tá? Quanto mais a força que o mar retrocede, maior é a onda que vem. Por isso, se o mar retroceder muito e você estiver na praia, corra para o ponto mais alto, porque a onda é gigante. E eu acho que nós estamos vendo um momento de curvatura da vara, meus queridos e minhas queridonas, tá? Quanto mais algo inclina para um lado, a gente sabe que maior tensão se acumula onde? No centro, não é? Não é isso? Tá? Maior força, não é? Nós temos na reação. E aí, galerinha, o que vocês acham? Olha, meu tempo... Estamos caminhando para o final, a gente gastou um tempo muito maior do que eu imaginei que a gente ia ter, hein? Vamos lá, ó. Sobre os posts pretos do Instagram, é legal ver o apoio do pessoal, mas o que realmente muda? Essa é uma questão muito válida, tá? Essa é uma questão muito válida. Porque a gente vive hoje um mundo de ativismo digital. Mas, na minha opinião, a gente ainda vai ver escurecer um pouco mais a coisa, porque o movimento precisa tomar as ruas. Tá? Esse movimento só vai se tornar muito claro quando ele tomar as ruas e a gente ver realmente o apoio das pessoas que podem modificar as instituições. Eu não estou recomendando ninguém sair para a rua, tá? Mas eu acho que a gente só vai ver o final disso quando a gente tiver a possibilidade de sair para a rua e ver quem está apoiando o quê. Tá? Eu também acho, Júlia, que ativismo digital é legal, mas não pode ser a única forma. Onde eu parei minha leitura aqui? Isso. Esse é um ponto muito chato. Tudo isso acontece durante uma pandemia que provavelmente vai trazer um grande prejuízo. Fato, Léo, concordo plenamente com você, tá? Concordo plenamente com você e acho que nós vamos, daqui a 2 semanas, começar a colher alguns frutos muito tristes, principalmente no aumento do número de casos, né, de Covid, tá? Caiu na net, mas tô de volta. Mar, fique sempre à vontade. Gé, como nas últimas eleições aconteceu uma briga para escolher o presidente menos pior, concordo, tá? Nessa situação, seria certo uma reforma política? Como seria essa reforma? Giovana, meu Deus, que pergunta importante, que pergunta fundamental. A gente vai continuar tendo eleições dessa forma se a gente não fazer uma reforma política. Para mim, de todas as reformas políticas necessárias, a mais urgente, tá? De todas as reformas no nosso país necessária, a mais urgente é a política. Porque enquanto nós mantivermos o mesmo sistema eleitoral que nós mantemos hoje, nós estaremos condenados a escolher os menos ruins, tá? Como seria esse modelo? Nossa Senhora, isso a gente precisaria fazer um amplo debate social, tá?
um amplo debate social. Eu acredito que existem muitos modelos que a gente poderia estudar e a partir daí a gente montar o nosso. Eu só acho que a gente não tem que transplantar. Olha, é muito legal isso lá na Noruega, é muito legal isso lá na Inglaterra. Não, a gente precisa pegar essas ideias, ver isso, né, como acontece em outros lugares, trazer para cá e fazer uma verdadeira discussão social sobre isso. Tá? Eu sei que isso é difícil num país tão grande como o Brasil, mas eu acho necessário. Não pode acontecer como aconteceu a reforma do ensino médio, né? Que estamos aí vendo que as coisas foram impostas de cima para baixo, sem que houvesse uma participação de todos os envolvidos no processo, e agora a gente está tendo que conviver, né, com, né, esses problemas que essa reforma de cima para baixo está impondo às escolas, aos alunos, aos professores, tá? E nós vamos ter muitas repercussões. Eu não tenho um modelo fechado, Gi. Acho que a gente precisaria discutir vários. Quem sabe um curso de política para a gente, né, poder falar sobre várias vertentes, não é? Sobre os posts pretos, oi, gente. Será que eu passei? E sobre os posts pretos no Instagram, já falei, eu falei. Oi, Sara! Obrigado por você ter vindo, minha querida, tá? Estamos no finalzinho, eu acho, tá? O problema dos posts pretos é que eles tragam o objetivo inicial das pessoas que estão indo atrás da hashtag para buscar informações sobre o assunto. Nossa, Luísa, fantástico, tá? De fato. A gente tem que também ficar atento com essas, com essas fugas que às vezes os meios digitais criam. Lembre-se que tem gente profissional nesse meio, com recurso, poder e dinheiro, que pode manipular essas mídias, tá? Às vezes uma ideia é muito boa, mas acaba sendo manipulada por esses grupos de interesses dentro das mídias digitais. Ótima colocação. A pergunta da reforma política é que todos queremos a resposta. Gé, qual a sua opinião sobre um parlamentarismo no Brasil, um sistema misto? Eu gosto da ideia de um sistema misto, tá? Eu gosto. Hoje é aquilo que eu mais gosto em termos de preferências políticas. Eu acho que o Brasil ainda é muito imaturo para um sistema parlamentarista, um sistema parlamentar. Por quê? Porque nós não temos, em primeiro lugar, partidos políticos que reúnam, de fato, uma porcentagem grande no Brasil. Nossos partidos políticos são fragmentados, fisiológicos, né? É absurdo pensar o Partido da Mulher, e quando eu vou ver lá em Brasília, o presidente do partido é um homem. Tá? Tem disso no Brasil, não é? É impossível você, às vezes, conciliar o nome do partido com as pessoas que estão dentro do partido, tá? Então, assim, eu acho que nós precisaríamos amadurecer, tá? Principalmente chegar a grandes posições. Por exemplo, a Inglaterra. A Inglaterra tem um partido conservador e um partido trabalhista, que são os dois maiores. Esses dois partidos têm filosofias muito claras. As pessoas que estão com eles seguem essas filosofias. Pronto, acabou. Tá? É diferente daquilo que, eu vou votar no partido o PSB. O PSB é um ótimo exemplo. Vou votar no Partido Socialista Brasileiro. Aí você vai ver o Partido Socialista Brasileiro, não tem socialista lá dentro. Está defendendo ideais liberais. Não que eu ache ruim o liberalismo, mas, peraí, se você representa os socialistas do Brasil, por que você está defendendo? Você tem uma plataforma liberal dentro do Partido Socialista? É isso que eu acho que a gente precisaria. Eu gosto muito do sistema misto, porque eu acho que pode ser uma transição para a gente chegar a esse parlamentarismo que talvez fosse o ideal, sim. Tá? Mas aí, opinião. Lia, sim, é isso, Lu. Tem muita gente se posicionando contra o racismo porque está em pauta, mas que sabemos que na prática não fazem, nunca fizeram nada para ajudar. Lia, certíssimo, Lia, tá? Muito pontual. E eu vou dizer por que isso acontece, tá? Porque a abolição foi ontem. Em termos históricos, tá? A abolição
foi ontem, tá? E olha só como é a coisa. A minha bisavó foi escrava, gente. A minha bisavó foi escrava. Então, quer dizer, a gente tem três gerações comigo. Eu sou a terceira geração na minha família depois da escravidão, do lado do meu pai. Tá? Então, notem, meus queridos e minhas queridonas, como tudo é muito recente. Então, da mesma forma que nós ainda temos muitas feridas abertas por essa abolição tardia, nós ainda temos, tá, muitos discursos preconceituosos que se mantêm na nossa sociedade até nos dias de hoje. Tá? Luísa, exatamente. A maioria dos influencers, por exemplo, estão postando a foto preta só se fazer de antirracista e ganhar mais seguidores. Que eu falei, tem gente profissional nesse meio, né, para usar. Muito bem, tá? A Maria, né? Concordo com você, a reforma precisa ser feita até dentro dos partidos, mas no sistema atual os presidentes acabam ficando muito preocupados em como se manter no poder e não dão muita atenção para assuntos importantes de fato. Acho bem interessante um sistema misto também. Legal, concordamos. Assina embaixo. Sinara, caí da live, mas voltei. Seja bem-vinda sempre. Galerinha, olha, eu me estendi muito, hein? Meu Deus. Jé, posso fazer só mais uma pergunta? Pode? Tipo, até a Maria falou isso no Instagram dela e tal, foi uma coisa que me deixou, tipo, pensando sobre o termo antifascista. Tipo, veio até gente do movimento chamar ela, falando que, tipo, que ela não apoiava o movimento, enfim. E aí, tipo, eu queria saber se realmente usar o termo antifascista, ele pode ser usado só como uma oposição ao fascismo, ou ele realmente remete ao movimento e tipo, pessoas que não fazem parte ou não apoiam o movimento não pode usar. Olha, eu vou tentar agora utilizar da metodologia do historiador dos dias atuais, tá? Olhando no retrovisor ali para 2013, quando a gente também teve, né, muitos movimentos nesse sentido, o que a gente observa? Que quando o movimento se torna massivo, exatamente pelo seu tamanho massivo, nós vamos ter variantes dentro de um mesmo guarda-chuva. Tá? E isso vai sofrer uma depuração, tá? Para o bem ou para o mal. Vai sofrer uma depuração. Vamos lembrar 2013? Tudo começou por causa de um aumento da passagem do ônibus. Tá? Em São Paulo. Tudo começou pelos 20 centavos de aumento no ônibus. Que começou com uma manifestação estudantil, que foi ganhando corpo, que aí cada um trouxe a sua reivindicação, e aí isso foi tomando uma dimensão. O que sobrou dos objetivos iniciais? História. Porque, né, com o tempo, essa onda tomou uma outra direção, tá? E culminou no que nós temos hoje. Tá? Culminou com o que nós temos hoje. Então, o que eu enxergo, tá? Que a gente vivenciou essa onda no final de semana, estamos vendo a repercussão disso. Isso vai ter ressaca no próximo final de semana, porque mais movimentos estão sendo convocados. A gente não sabe se as pessoas vão para a rua, se vão ficar isolados por causa da pandemia. Tá? A hora que o isolamento for relaxado de verdade, a gente não sabe se isso ainda vai estar durando, não é? O que eu tenho observado é que tudo isso tem passado, não é, por um ciclo e ganhando diferentes dimensões em diferentes momentos. Num momento começou com o panelaço, tá? O panelaço deu lugar a um momento um pouco mais deprê, onde as pessoas ficaram lá fazendo suas cantorias, aplaudindo as pessoas. E agora, não é, novamente, o retorno mais de uma onda mais política. Eu vejo, tá, que quando um movimento é massivo, ele tende a
sair do trilho. E esse é o meu maior medo. Tá? Muito bonito. Eu sou a favor. Temos que ser antifascistas. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque é um movimento muito massivo. Tá? Muito massivo. E ainda está acontecendo. Tá? Não aconteceu. Está acontecendo. E a gente precisa acompanhar bem de perto tudo isso que está acontecendo. Tá? Vamos lá, ó. Muitas pessoas falando que você só pode usar o termo se for anarquista. Ai, Lia, olha. Gente, pelo amor de Deus, tá? Não caiam nessa. Tô falando. É isso, né? Muita gente diferente, muito massivo, muito. Olha, tá? Ser antifascista não significa ser anarquista, não significa ser comunista, não significa ser socialista, tá? Eu sou um social-democrata, tá? E apoio o movimento antifascista, tá? Eu, Jefferson, acredito que nós podemos fazer um capitalismo melhor, um capitalismo mais distributivo. Eu acredito na possibilidade de um capitalismo ecologicamente sustentável. Então, e sou antifascista, tá? Sou antifascista. Então, não caiam nesse discursinho, não, tá? Estudei pra caramba sobre isso depois do ocorrido. Se quiserem, eu falo o que aprendi. Maria, à vontade, tá? Pode abrir o canal, tá? Pois é. Tudo A bem? licença de novo aqui. Então, porque assim, né, deu uma confusão lá no meu Instagram, inclusive acho que o pessoal aqui que me segue viu e acompanhou. E assim, eu fui atrás de muita informação e basicamente o que tá causando assim uma grande confusão é que tem duas palavras, né, que é antifascismo com letra minúscula e antifascista com letra maiúscula, porque a com letra minúscula seria tipo fascismo, né, que seria esse tipo de governo, com o radical anti. É o prefixo anti, que significa que você é contra o fascismo. E nesse sentido, você pode falar que você é antifascista. Tipo, se você for contra o fascismo, você pode ser antifascista, sabe? Normal, tipo, língua portuguesa. Só que aí tem um movimento antifascista, né, que é dessas bandeiras que estão circulando. E... tipo, eu postei no meu Instagram. E assim, na história, né, eu fui ver, você até deve saber isso melhor do que eu, que, tipo, o movimento começou quando os anarquistas se juntaram como os comunistas para, tipo, derrubar o sistema fascista, assim. Então, tipo, meio que eles pregam tipo, um governo feito por sindicatos, sabe? É algo assim. Então, muita gente do movimento, tipo, que tá no movimento há muito tempo, vem inclusive falar comigo questões de... então se você tá postando isso, você é a favor do anarquismo, sabe? Vieram perguntar esse tipo de coisa a mim. Então, assim, o que eu recomendaria pro pessoal é usar a palavra antifascismo minúsculo, sabe? Tipo, não tem problema você falar que você é antifascista, porque isso só quer dizer que você é contra o fascismo. Só que se você levantar a bandeira realmente do antifascismo, você vai estar remetendo a símbolos antigos que tem sim a ver as cores do comunismo e também, tipo, a ideologias anarquistas, tal, porque é essa a origem do grupo. Então, tipo, não é errado falar que você é antifascismo, muito pelo contrário, todos nós deveríamos ser antifascismo, mas tem que tomar muito cuidado ao levantar essa bandeira, porque ela remete, sim, a questões anarquistas e comunistas, e às vezes você pode estar se referindo a isso sem saber, entendeu? É isso que eu vi. Belíssima contribuição, Mar. Olha, eu mesmo não tinha conhecimento disso, tá? É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E é fato, é verdadeiro, né, que o movimento antifascista inicialmente foi coordenado pelos comunistas e anarquistas. Mas eu vejo que hoje é impossível você simplesmente reduzir um movimento que é pela democracia somente, né, a um certo
segmento político. Obrigado pela contribuição, Mar. Ah, gente, nada. Eu lembrei de outra coisa também, que dá até pra gente fazer um paralelo com o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Que tem o grupo Antifaz, que são um grupo que muitas vezes reagem com violência nas manifestações e tal, que eu vi que você também comentou aqui na aula, que eles também, tipo, estão associados a essa bandeira, sabe? Então, muitas vezes, quando a gente levanta essa bandeira, a gente está também apoiando esse grupo que reage às manifestações com violência, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado, porque tá tudo, assim, associado, e é o que você também falou, né? Muitas confusões são criadas propositalmente, então eu acredito até que talvez essa corrente de levantar a bandeira pode ter sido criado por alguém que esteja apoiando o movimento americano, e a gente aqui que só quer ser contra o fascismo, acaba apoiando esse movimento sem nem saber, sabe? Então é, tipo, bom a gente também estar atento a esse tipo de coisa. Perfeito, perfeito. Ótima contribuição, muito obrigado, Maria. E aí, gente? Mais coisas, mais coisas? Olha, até que a gente terminou num bom grupo, né? Eu sei que muita gente aí deve ter tido seus próprios compromissos. Eu peço desculpa pelo tempo excessivo, mas eu acho que foi muito importante o primeiro momento nosso de construção de conceitos e esse momento nosso de reflexão também merecia o tempo que foi dedicado, tá? Opa, vamos lá, ó. Júlia. A gente está aproveitando. Informação legal, não sabia. Tem mais uma pergunta no chat do Giovanni. Cadê? Giovanni, opa, perdão. Já mudando um pouco de assunto, o que você acha a respeito do afrouxamento das medidas tomadas em relação ao isolamento social, reabertura parcial do comércio? Eu acho que o relaxamento de isolamento é ruim, porque nós estamos ainda numa curva de ascensão. Tá? Nós não chegamos ao auge da nossa curva ainda. Ao mesmo tempo que eu também acho que quem vive do comércio, quem tem que trabalhar, tem que encontrar meios de se trabalhar. Eu não sei como é que as coisas estavam acontecendo, não sei assim, como que as coisas estavam acontecendo na prática com as medidas que haviam se tomado antes, que você poderia, você estava, na verdade, evitando, né, a circulação das pessoas dentro das lojas, fazendo um serviço, entre aspas, drive-thru, tá? Eu não sei se teve algum resultado, ou pelo menos uma melhora, mas eu acho, pensando em termos científicos, que é temerário, porque nós ainda estamos com uma porcentagem de 70% a 80% de leitos de UTI aqui no estado de São Paulo tomados, tá? Ainda apresentando uma curva de ascensão de contágios, tá? Nós ainda não tivemos, a gente está batendo recordes semanalmente. Então, eu acho temerário, Giovanni. O que vocês acham? Isso daí é um problema. É exatamente a questão que ficou aqui no final do nosso slide, né? Que eu ia abordar, que é a questão do darwinismo social. Olha, gente, a defesa de que a pandemia é uma situação apenas temporária e que a crise econômica vindoura será pior que o número de cadáveres que se recolhe dia a dia neste momento crítico é um discurso darwinista, gente, tá? Com preocupação, né, revestido de preocupação econômica, tá? Por quê? Ainda que a gente fique nessa escala, mas parece que no Brasil nós temos uma porcentagem maior, tá? 2,5% da nossa população, tá? É muita gente, tá? É uma conta muito grande, tá? Sabendo que desses 2,5% nós temos uma população que geralmente é a mais idosa, que gera mais gastos para o governo, e as pessoas mais pobres, eu não consigo enxergar isso
como não sendo um discurso darwinista social. Tá? E todos os países que associaram-se a essa ideia tiveram que voltar a tomar medidas mais restritivas. Tá? Como, por exemplo, o Reino Unido, tá? Que inclusive o primeiro-ministro inglês também teve que ser internado, e agora a tão elogiada Suécia está sendo inclusive excluída, né, de alguns grupos exatamente de recuperação na pandemia, exatamente pelas medidas que ousou tomar aí, né, que é a medida que você teria é o famoso índice de rebanho, né, que seria atingido. Acho muito perigoso mesmo. Tá? O meu suspiro, né, gente, é porque eu já preciso às vezes suspirar, porque senão vem na língua aquilo que está na cabeça e é fogo. A teoria de que a curva subir mais rápido desce com mais rápido. Mas concordo, Jé, tá tudo muito cedo para essa abertura. Indicação de xadrez verbal para a galera ouvir o Átila. Perfeito, concordo. Tá aí uma outra dica cultural. É um podcast longo para burro, mas é muito bom, tá? Ele tem quase 3 horas de duração cada edição dele, mas para a gente se informar, tá, sobre geopolítica, xadrez verbal. E agora eles estão tendo edições especiais com o Átila e a Marino, semanais, falando, não é, dessas questões de atualidade e pandemia, né? Muito boa lembrança, Má. Giovana, você acha que as faculdades vão permitir a entrada de novos alunos ano que vem, ou não, por conta da falta de estrutura, no caso dos estudantes terem que repetir o ano? Ninguém vai repetir, não, gente. Olha, não estou falando que ninguém vai repetir de ano, mas, meus queridos e minhas queridonas, tudo vai ser adaptado, tá? Eu não acredito que se tomem decisões que prejudiquem os alunos, principalmente os alunos que estão cursando o 3º ano este ano. Eu acho que nós vamos ter aula até mais tarde, eu acho que os vestibulares vão acontecer mais tarde, a faculdade vai começar, as faculdades vão começar suas inscrições lá para março, abril do ano que vem, mas a gente vai resolver isso, tá? Não acredito, não, que as decisões prejudiquem os alunos. Muito pelo contrário, eu acho que, e isso eu tenho visto no colegiado de uma maneira geral, quando eu converso com os meus amigos, meus pares das universidades, eu vejo uma preocupação muito grande com os alunos e de que eles não paguem por tudo isso que está acontecendo. Sim, tem variado bastante e cada faculdade também está analisando a sua própria realidade, né? Legal, olha, isso que a Maria está dizendo, vale a pena ver as específicas, porque elas ditam também muita coisa, tá? Tem toda a razão, Mar. A reabertura do comércio atinge até os que estão isolados, para ver o que ela está publicando. Isso, a Maria, porque muita gente que não sabe que está... Isso, gente, olha, isso é a ideia de vacinação, tá? Se você, tá, permite que um grande grupo, né, de pessoas doentes circulem, você permite a circulação desse vírus. E quanto mais esse vírus circula, maior o risco de contágio. Então, sim, tá? A pessoa que está saindo do isolamento coloca em risco a pessoa que está em isolamento, porque aumenta a possibilidade desse vírus chegar até você. Perfeito, perfeito. E aí, galerinha? Acho que cobrimos as perguntas, não é? Meus queridos, muitíssimo obrigado. Foi um prazer incrível estar com vocês, com os meus alunos atuais, com os meus ex-alunos. Eu nunca tinha tido essa oportunidade, tá? Vocês me deram essa oportunidade e eu sou muito grato.